Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Não sei que horário você está assistindo essa videoaula, mas hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório. É um sistema bastante importante que a gente precisa entender com bastante cuidado. Vocês vão perceber que o sistema digestório, diferente dos outros sistemas que a gente tinha visto, osteologia, miologia, que tinha uma infinidade de nomes, o sistema digestório não tem tanto nome assim para a gente poder decorar. Mas tem algumas peculiaridades que são bem importantes e é um sistema que a gente precisa ter bastante domínio. Então, para a gente começar essa videoaula, eu vou passar para vocês um vídeo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar o canal e assistir também diretamente lá no canal do YouTube esse vídeo que está disponível na internet. E aí, depois dessa discussão, depois desse vídeo explicativo, a gente presta bastante atenção e aí a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório propriamente dito, tá bem? Na digestão, os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços bem pequenos, com o auxílio dos dentes e da língua. O contato dos alimentos com a saliva facilita a sua passagem pelo tubo digestivo. Após a mastigação e a salivação, forma-se o bolo alimentar, que é deglutido. Durante a deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurra o alimento para trás, jogando-o dentro da faringe, que se contrai e projeta o bolo alimentar para o esôfago. Quando engolimos, a epiglote fecha a glote, impedindo que o alimento vá para a traqueia. O esôfago é um conduto musculoso que realiza contrações involuntárias denominadas de movimentos peristálticos ou peristaltismo, que conduzem o bolo alimentar até o estômago, onde é iniciado o processo químico da digestão. No estômago, os movimentos peristálticos misturam o bolo alimentar ao suco gástrico, produzido pelas glândulas da mucosa gástrica. Esse suco contém o ácido clorídrico, que mantém a acidez estomacal, dando condição favorável ao trabalho das enzimas na digestão. O suco alimentar, resultado da digestão química, é chamado de quimo. A passagem do quimo para o intestino é controlada através da válvula denominada pilori. No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão e assimilação dos nutrientes. No duodeno são lançadas secreções do fígado e do pâncreas, que junto com o suco entérico ou intestinal atuam sobre o quimo. No término do processo realizado no duodeno, o conjunto das substâncias forma um líquido viscoso de cor branca denominado quilo, que segue para o jejum no íleo. No jejum no íleo, grande parte dos nutrientes resultantes do processo da digestão é absorvido pelo sangue e conduzido para todas as células do organismo. O que não é absorvido, água e a massa alimentar, formada principalmente de fibras, passam para o intestino grosso. As fibras alimentares são, portanto, essenciais para a formação das fezes e ao bom funcionamento dos intestinos. O intestino grosso absorve a água e os sais minerais que o intestino delgado não assimilou na digestão. O material que não foi digerido forma as fezes, que são acumuladas no reto e posteriormente empurradas por movimentos peristálticos para fora através do canal do ânus. Então vamos começar a falar então do sistema digestório. O que a gente precisa entender quando a gente está estudando o sistema digestório? A gente precisa entender primeiramente que os alimentos eles são fonte de energia para a reparação tecidual. Não só para a reparação tecidual, mas para o funcionamento do corpo como um todo. Então, o que acontece? Toda e qualquer atividade do nosso corpo, mesmo que a gente esteja dormindo, mesmo que a gente esteja em estado de repouso, o tempo todo o nosso organismo está demandando esse consumo de energia. E o que vai acontecer? Essa energia vai ser importante para o funcionamento do corpo, para o funcionamento dos órgãos vitais, para o funcionamento e manutenção da vida das células, para a reparação tecidual. Então, por exemplo, eu tive algum tipo de lesão ou pequenos danos que constantemente ocorrem no nosso corpo sem que haja uma grande repercussão sistêmica, né? Não tem grande alteração do sistema. Mas o tempo todo meu corpo está tendo que passar por esse processo de reparação. O tempo todo estão sendo formadas novas substâncias dentro do meu organismo. Então, ou seja, todas as ações que ocorrem no meu organismo, eles vão depender exatamente dessa energia.
Só que o que vai acontecer? A energia, ela é proveniente dos alimentos que a gente consome. No entanto, nem todo alimento que a gente consome, nem todo não, nenhum alimento que a gente consome, na verdade, não vai ser possível que as células aproveitem essa substância do jeito que a gente consumiu. O que a gente precisa entender? O alimento, ele vai trazer substâncias. E qual que é a função dessas substâncias? Nutrir basicamente as minhas células, todas as células do meu organismo. Só que pensa aí, se eu como um pedaço de carne, de 100 gramas que seja, a minha célula tem uma proporção microscópica. Então não tem como uma célula pequenininha, que tem um tamanhozinho microscópico, absorver direto todos esses nutrientes. Então eu dependo que esse alimento que eu ingeri seja quebrado em pedacinhos muito pequenininhos, ou seja decomposto em moléculas, e esse é o tamanho adequado para que esses nutrientes consigam passar pela membrana das células. Então, ou seja, eu tenho que pegar ali aquele pedação lá de bife de 100 gramas, quebrar em pedaços bem pequenos, do tamanho de uma molécula, para que no tamanho de uma molécula essa substância consiga passar para dentro da célula e aí a célula consiga absorver. Outro detalhe importante, nem tudo daquilo que a gente ingere o nosso corpo vai aproveitar. Então, voltando ali no nosso exemplo lá do pedaço de bife de 100 gramas, nem todo aquele bife ele vai ser aproveitado. Uma parte não vai ser útil. Então, essa parte, um pedacinho ali, um pedaço considerável daquele alimento, eu vou aproveitar. E aquela parte que eu não aproveito, ela vai precisar ser colocada para fora do nosso corpo, porque aquilo ali não é útil. Aquilo que não é útil, a gente joga fora. O nosso corpo faz a mesma coisa. Ele aproveita aquilo que é útil, diminui no tamanho de uma molécula, manda para dentro da célula, aquilo que não serve, a gente põe para fora. No caso do sistema digestório, vai ser colocado para fora do corpo na forma das fezes. Além disso, para que esse alimento que eu tô aproveitando, aquela parte das moléculas que estão aproveitando, para que ela possa circular tanto no meu sangue quanto na linfa, sistema linfático vai ser o próximo assunto que a gente vai conversar, ele precisa estar num tamanho muito pequenininho, para que ele consiga ser absorvido, para que ele consiga ser processado, para que ele possa, através dessa corrente sanguínea, chegar até as minhas células e lá ser utilizado. Então, todo esse conjunto de ações que a gente comentou aqui, elas são feitas por um sistema denominado sistema digestório, tá? Que é composto por órgãos e tem essa função aí importante de permitir que a gente aproveite os nutrientes dos alimentos que a gente vai consumir. E aí, do que é composto o sistema digestório? Quando a gente pega sistema digestório, ele vai ser composto basicamente por dois grupos. Órgãos acessórios da digestão e trato gastrointestinal, que a gente vai chamar aqui de TGI, tá? Para poder facilitar. Em algumas outras literaturas você vai ver escrito como tubo gastrointestinal. TGI também é a mesma sigla, tá bom? Então, quais são os dois grupos de estruturas que vão compor um sistema maior que o sistema digestório? Órgãos acessórios da digestão e trato gastrointestinal, sigla TGI. Vamos começar falando dos órgãos acessórios da digestão. Esses órgãos, na verdade, esses órgãos acessórios, eles vão incluir dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Alguns a gente já tem aí algum conhecimento básico, outros a gente vai detalhar um pouquinho melhor aqui, que às vezes a gente não tem tanto conhecimento. E o que vai compor o trato gastrointestinal? O que vai compor o TGI? Os órgãos do TGI, eles vão formar, na verdade, um tubo contínuo, tá? Que ele vai desde a boca, começa na boca
e vai terminar no ânus. E o que vai formar esse tubo contínuo? A boca, que a gente já comentou, boca ou cavidade oral é a mesma coisa. Faringe, que a gente viu lá na aula de sistema respiratório. Esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E a gente vai detalhar já um pouquinho melhor. Então fica aqui nessa imagem para que vocês possam observar. Eu tenho aqui boca, passando para o esôfago, esfíncter esofágico, que eu já vou explicar para vocês melhor, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Aí só resumindo, deixando assim detalhadinho, porque eu comentei assim com vocês, existem algumas funções que esse sistema vai ter que desenvolver e eu acabei passando meio por cima. Mas vamos entender detalhadamente cada uma dessas 6 etapas que vão ser desempenhadas pelo sistema digestório? Bom, a primeira função que eu quero que vocês entendam é a ingestão. Então, o sistema digestório ele vai ser responsável por receber esses alimentos através da boca. Outra função vai ser a secreção. Secreção do quê? Eu tenho algumas substâncias que vão ser secretadas por todo esse sistema digestório que vão ser importantes para esse processo de digestão dos alimentos. Então, essa secreção ela contém água, ácidos, enzimas, tampões. O que é um tampão? É uma substância que é capaz de manter um pH equilibrado, nem ácido demais, nem básico de menos, tá? Ela vai manter aí esse equilíbrio nesse pH. Em determinadas áreas do meu corpo, do meu sistema digestório, eu tenho um pH muito ácido, como por exemplo no estômago. Mas em outras áreas desse trato gastrointestinal, como por exemplo nos intestinos, no duodeno, por exemplo, eu não tenho um pH tão ácido assim. Então, quem é que vai manter esse equilíbrio? Para manter um local mais ácido, o outro mais alcalino? Quem é que vai fazer esse controle? Esses tampões que são secretados por diferentes partes desses órgãos. Outra função importante do sistema digestório é a função de mistura e propulsão. Porque o que ocorre? O sistema digestório ele precisa ter, em especial lá no trato gastrointestinal, a capacidade de mexer esses alimentos, esse bolo alimentar que está sendo digerido. Por quê? Porque quando eu estou movendo, eu estou misturando essa secreção que está sendo liberada. Outra questão, quando eu estou movendo, eu estou misturando e eu estou permitindo que haja uma distribuição bem equilibrada dessas secreções por todo esse bolo alimentar. E aí eu vou permitir que haja uma digestão uniforme desse alimento que foi ingerido. Outra questão importante é a função de propulsão. Qual que é a função da propulsão? Eu tenho movimentos que são os movimentos peristálticos, que eles vão empurrar, tá? Vai fazer movimento de contração e relaxamento, que a função é empurrar esse alimento em direção ao ânus. Outra função é a digestão propriamente dita, que é uma decomposição química e física dos alimentos em partículas menores, como a gente já explicou no começo desse vídeo. Depois que eu digeri, entra a parte de absorção. O que é absorção? É quando eu pego aquela molécula, aquela partícula bem pequenininha que foi formada pela quebra do alimento e vou permitir a passagem dessas partículas do trato gastrointestinal para o sangue e para a linfa, porque daí o sangue e a linfa é que vai fazer o transporte desse nutriente para as demais partes do meu corpo. E por fim, é a defecação, que é a eliminação da parte que não foi utilizada, que não foi útil, que não foi absorvida. E essa defecação, essa eliminação, vai se dar pelo ânus no formato das fezes. Bom, o trato gastrointestinal ele vai se encontrar dentro da parede abdominal, da cavidade pélvica, que na verdade pega ali abdômen e pelve, e vou ter também parte deles na cavidade torácica. O que acontece? Esses órgãos eles não se encontram soltos, eles estão dentro de uma parede.
essa parede, o que acontece? É como se fossem caixinhas que eu tenho dentro do meu corpo que está revestindo parte desses órgãos, tá? Então, quais são as paredes que eu vou ter? Eu vou ter a cavidade torácica, tá? Que é envolta numa parede torácica. Eu vou ter também a cavidade abdominal. Observem que eu vou ter aqui, dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal, dessa estrutura que está aqui apontada nesse tom de laranja, que é o diafragma, né? Com o músculo que a gente já estudou. Além disso, eu vou ter a cavidade pélvica, que aí vai conter órgãos da pelve, e aí ele vai pegar mais a parte de reto, mais a porção final ali do trato gastrointestinal. E aí esse conjunto formado por cavidade abdominal e cavidade pélvica, ela recebe um nome dessas duas estruturas aqui, que é a cavidade abdômeno-pélvica. Então, ressaltando aqui, cavidade torácica. Aqui eu vou ter o diafragma fazendo essa divisão. Aqui eu vou ter cavidade abdominal e aqui cavidade pélvica. Esse conjunto da cavidade abdominal com a cavidade pélvica, eu posso também juntar as duas e dar o nome de cavidade abdômeno-pélvica. O que acontece? Esses órgãos que vão compor esse tubo gastrointestinal, eles são formados por diversas mucosas. Então, pensa que isso daqui, essa imagem aqui, é como se eu tivesse pego, por exemplo, o estômago. Eu cortei esse estômago aqui transversalmente e eu estou observando essas camadas. Vejam aqui que apontado aqui nesse tom de verde, eu tenho a primeira camada, a camada mais externa desse tubo gastrointestinal, tá? Aí, no caso, a gente está usando como exemplo o estômago. O nome dessa camada mais externa é a serosa, tá? Na cavidade abdômeno-pélvica, que a gente já comentou aqui, que fica nessa região aqui na figurinha menor, na cavidade abdômeno-pélvica, essa camada mais externa, serosa, ela tem um nome diferente. Ela recebe o nome de peritônio. Fica tranquilo, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é peritônio. Abaixo dessa cavidade serosa, eu vou ter aqui essa cavidade mais externa, essa segunda camada aqui que está nesse tom de rosa, que ela recebe o nome de cavidade muscular ou camada muscular. Ela é formada por músculos que são circulares e longitudinais. É nessa camada de músculo que eu vou ter a contração durante o movimento de peristalse. Passada a cavidade muscular, eu vou ter a próxima cavidade, que está aqui indicado nesse tom meio azulado, que recebe o nome de camada submucosa. Essa camada submucosa, ela é formada por um tecido conectivo. O que é um tecido conectivo? É um tecido, é um tecido que faz conexão. Então, eu tenho essa camada aqui intermediária, que é a camada submucosa, que ela vai fazer a conexão entre a camada muscular e a próxima camada, que é a camada mucosa. A camada mucosa, que está aqui apontada em amarelinho, ela é formada por uma camada também muscular, tá? E que ela é repleta de muitos vasos sanguíneos. Observem aqui que no estômago, mas isso vai ocorrer ali em todo esse trato gastrointestinal, nessa camada mucosa, eu vou ter essas células aqui mais expostas, mais externas, formando como se fosse umas reentrâncias, tá? São vilosidades. Olha aqui, ó, que é uma área. Por que é interessante eu ter essas células absortivas aqui? Essas células têm a função de absorção e essas reentrâncias, essas vilosidades, porque eu aumento a área de absorção. Se isso aqui tudo fosse reto, eu teria uma área de absorção menor para os nutrientes. Quando eu faço essa vilosidade, eu tenho mais área para ficar em contato
com esse alimento que está sendo quebrado, com essas moléculas que estão sendo quebradas, e aí eu consigo ter uma maior área de absorção. Tudo bem? Então, indo de fora para dentro. Camada mais externa é a camada serosa. Lembrando que na cavidade abdômeno-pélvica, essa camada serosa vai receber o nome de peritônio. Logo abaixo eu vou ter essa segunda camada aqui, tá? Que está aqui apontada em rosa, que é a camada muscular. Logo em seguida, está aqui apontado nesse tom de azul, eu vou ter a camada submucosa e mais internamente eu vou ter a camada mucosa, tá bom? E aí, o que é o peritônio? Porque lembra que eu comentei com vocês? Cavidade abdômeno-pélvica, a camada serosa recebe o nome de peritônio. Mas, afinal de contas, o que é o peritônio? O peritônio nada mais é do que uma membrana fina que ela vai revestir todos os órgãos internos do abdômen. Então, pense aí que esses órgãos internos eles vão ficar como se fosse dentro de uma bolsinha. Essa bolsinha está revestindo. Vamos usar aqui como exemplo. Esse meu grampeador aqui é como se fosse, sei lá, o estômago. O peritônio vai ser uma bolsinha, uma membrana fina que vai envolver esse estômago. Não só o estômago, mas os demais órgãos do peritônio. Eles vão ficar presos nessa bolsinha. Tem alguns órgãos que eles vão ficar do lado de fora dessa bolsinha. Eles não estão abraçadinhos por essa bolsinha, não. Mas daqui a pouco eu vou falar que órgãos são esses e como é que chama esse espaço aí que está fora do peritônio. Então, resumindo, o que é o peritônio? É uma membrana fina que vai revestir esses órgãos do abdômen, que vai separar, como eles estão presos dentro dessa bolsinha, eles não vão ficar em contato direto com o músculo, tá? Eles vão ficar ali abrigados, protegidos dentro dessa membrana. O peritônio, assim como a pleura, que a gente viu lá na aula de sistema respiratório, ela vai se dividir em duas camadas. Então, pense aqui eu tenho o meu peritônio, ele tem duas camadas. Uma que é mais externa, que está aqui na parte mais externa em contato com o músculo, e essa que é uma camada mais interna, que está aqui em contato diretamente com os órgãos. Então, tem duas camadas. Essa camada mais externa vai receber o nome de peritônio parietal. E a camada mais interna, que está em contato direto com os órgãos, vai receber o nome de peritônio visceral. Bem parecido com o que a gente viu lá na aula de sistema respiratório, lembra? Que eu tinha falado que a pleura também recebia o nome de pleura parietal, que é aquela mais externa, e pleura visceral, que é aquela mais interna, que está em contato direto com o pulmão. Aqui a lógica vai ser a mesma. Vai ser uma membrana composta por duas camadas, uma mais externa que eu vou dar o nome de peritônio parietal e outra mais interna que vai receber o nome de peritônio visceral. E o que acontece quando eu tenho uma inflamação dessa membrana? O nome da inflamação do peritônio recebe o nome de peritonite, tá? É um quadro que o paciente sente bastante dor. Quando você vai palpar ali o abdômen deles, ele sente muita dor, porque é uma dor bem forte, tá? Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó. Então, vendo aqui esses órgãos, eu tenho aqui, por exemplo, intestino grosso, aqui intestino delgado, e o peritônio ele vai ser essa membrana que vai revestir todos esses órgãos. Aqui ele foi cortado, né, nesse desenho, e aqui vocês vão ver que esse peritônio ele está revestindo, ele está empacotando esses órgãos internos. Porém, como eu disse para vocês, nem todos os órgãos estão revestidos, estão abrigados dentro do peritônio. Na parte mais de trás do peritônio, na parte de trás eu tenho uma região que não está envolvida por nenhum órgão, que não está revestido, por esse peritônio. Observem aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Pensa aqui, eu peguei abdômen, fiz um corte horizontal e eu tô olhando de cima para baixo, tá? Céfalo caudal. Observem aqui essa região aqui em branco é o peritônio. Então, aqui dentro eu vou ter abrigado esses órgãos peritoneais, ou seja, órgãos que estão dentro do peritônio. Então, vou ter aqui estômago, intestino,
fígado. E aqui, ó, nessa área aqui, quando acaba o peritônio, tá vendo que eu tenho uma área aqui que não está sendo coberta por nada? Então, o que vai acontecer? Essa região que não está coberta por nada, ó, o peritônio está acabando aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui em rosa eu tenho o peritônio parietal. Aqui mais interno eu vou ter peritônio visceral. Então, tá acabando aqui peritônio parietal. E aqui eu vou ter alguns órgãos que eles não estão dentro desse círculo verdinho que no meu desenho é o peritônio. Tá vendo, ó? Tem um círculozinho verdinho, esse contorno verdinho que aponta que no meu desenho é o peritônio. Eu tenho alguns órgãos que estão do lado de fora, por exemplo, esses daqui, ó. Que no nosso exemplo aqui, isso aqui seriam os rins, Esses órgãos que estão para fora do peritônio, nessa região aqui atrás do peritônio, recebe o nome de órgãos retroperitoneais. E o nome dessa região que está fora do peritônio também vai receber um nome. O nome dessa região é retroperitônio. Tá bom? Então, resumindo aqui, os órgãos que estão localizados contra a parede abdominal posterior, então, ou seja, essa daqui é a parede abdominal anterior, ou seja, a parede abdominal da frente. E aqui a parede abdominal posterior, ou seja, a parte de trás do abdômen. Esses órgãos aqui que estão em contato direto com a parede abdominal posterior, eles não estão revestidos por peritônio, porque o peritônio está acabando aqui. O nome dessa região recebe o nome de espaço retroperitoneal. Outro detalhe importante, observem aqui, essas duas bolinhas aqui são a representação dos rins, tá? Aqui eu tenho a aorta, aqui a veia cava inferior. Esses órgãos, eles estão sendo protegidos pelo peritônio só na parte da frente, porque eles estão aqui em contato direto com o peritônio, mas a parte de trás não, eles estão desprotegidos, tá bom? Mas o que vai constituir, quais são os órgãos aqui nesse exemplo aqui, quais são esses órgãos na sequência certinha que vão compor o sistema digestório? Então, vamos começar aqui pelo tubo digestório ou trato gastrointestinal. Ele vai começar aqui, que está apontado em 6, que é a boca ou cavidade oral. Aqui, apontado em 1, eu vou ter as glândulas salivares, que não fazem parte do sistema digestório, mas são glândulas anexas, já já a gente vai saber o nomezinho delas. Aqui, apontado em 7, eu vou ter a faringe. Lembra que a gente viu que a faringe, ela faz parte não só do sistema digestório, também faz parte lá do sistema respiratório. Lembra que a gente viu? A faringe se divide em nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Lembra que eu tinha comentado isso? Que a faringe era um órgão que ele era incomum. Ali passa tanto ar, quanto alimento, quanto saliva, quanto líquido. Beleza. Passou a faringe, eu vou ter o esôfago. Lembra que é isso aqui que eu tenho aqui na frente? Traqueia, né? Então, aqui atrás eu vou ter o esôfago. O esôfago vai desembocar aqui no estômago. Passado pelo estômago, ele vai passar para intestino delgado, que está passando aqui por trás, tá aqui. Contornando ele, eu vou ter o intestino grosso. Terminando o intestino grosso, eu vou ter o ânus. E além disso, eu tenho outras glândulas anexas, que está aqui apontado bem grandão o fígado. E aqui, meio escondidinho, só dá para ver só uma parte dele, o pâncreas. Mas eu vou mostrar uma imagem onde a gente consegue ver um pouquinho melhor, tá? Um detalhe importante. O trato gastrointestinal, o tubo digestivo, ele tem em torno de 9 metros de extensão. Ele é bem grande. Então, daqui da boca
até o ânus, eu vou ter em torno de 9 metros de extensão em todo esse trajeto. Mas vamos começar a entender melhor esses órgãos que vão formar o trato gastrointestinal. Vamos começar, obviamente, de cima, da boca. Boca aqui também pode ser chamada de cavidade oral. É a mesma coisa, tá? Então, o que vai formar a boca? A boca ela é formada pelas bochechas, pelo palato duro, que a gente viu lá na aula de osteologia. Mais ao fundo, eu vou ter o palato mole e a língua. A língua, ela não está solta. Vocês vão perceber, vocês já devem ter observado, que elas são presas por uma prega na sua parte inferior. E o nome dessa prega é frênulo lingual, tá? Frênulo ou freio é a mesma coisa. Os lábios também, tanto o superior como o inferior, eles também são presos por uma membrana, por uma prega. E o nome dessa prega é prega ou frênulo do lábio, tá? Então, eu vou ter frênulo do lábio superior, frênulo do lábio inferior, frênulo da língua. O palato duro, que a gente já viu lá na aula de osteologia, é a parte anterior do teto da boca. Então, aqui eu tenho o teto da boca, que também é chamado de céu da boca, mas vamos usar o termo correto, teto da boca. Então, o palato duro é a parte anterior do teto da boca, tá? Ela é recoberta por uma camada mucosa, então, ou seja, eu não toco direto o osso, eu tenho uma camada mucosa revestindo esse osso, tá? O palato, esses ossos que vão formar o palato duro. E um pouquinho mais ao fundo, eu vou ter o palato mole, que é a parte mais anterior. O palato mole, por que ele é mole? Porque ele não é formado por osso, e sim por músculo. Ele vai formar um arco, tá? Que eu já vou mostrar uma imagem para vocês poderem perceber melhor. Ele está entre a parte oral e nasal da faringe, porque lembra faringe, nasofaringe, orofaringe. Então ele vai ficar ali entre a parte oral e nasal da faringe e também é revestido por uma mucosa. Quando a gente observa pendente aí esse arco, que é formado pelo palato mole, a gente vai ver que tem aquela estrutura, uma reentrância pendente, né? Uma estrutura pendurada, que vai receber o nome de úvula. Aquilo que a gente fala, é a campainha. Não, o nome não é campainha. O nome correto é úvula. Então, vamos conhecer melhor aí os frênulos ou freios. Aqui eu tenho o freio ou frênulo do lábio superior, frênulo ou freio do lábio inferior, freio ou frênulo da língua. Aqui, a úvula. Aqui, o arco do palato mole. Aqui, o palato duro. Aqui, novamente, para vocês poderem ver. Palato duro, que é uma estrutura óssea, é revestida por uma camada mucosa. Mais ao fundo, eu tenho o palato mole, que é uma estrutura muscular, também revestida por mucosa. E aí, no arco que é formado, eu vou ter a úvula. Essa imagem aqui, a gente só vai recobrar algumas coisas. Essa imagem vocês até viram na aula do sistema respiratório. Mas vamos nos recordar aqui de alguns detalhes. Observem que eu tenho as conchas nasais, que eu tinha falado. Isso aqui tudo é sistema respiratório, certo? Chegamos aqui na boca, que é o que nos interessa. Aqui eu tenho a língua. Aqui tem estruturas ósseas, né? Então, aqui eu vou ter a língua. Passado pela cavidade oral, então passou o palato duro, passou o palato mole, o alimento vai chegar na orofaringe. O que vai acontecer? O alimento vai descer pela orofaringe e o que vai acontecer? Quem lembra o que a epiglote faz? Ela vai fechar, obstruindo aqui a laringe e permitindo que o alimento passe da cavidade oral para o esôfago, que está aqui atrás. Tudo bem? Observem aqui os arcos do palato mole. Aqui eu tenho a úvula, tá?
Deixa eu ver o que mais interessante. Aqui mais na frente tem o palato duro, as tonsilas faríngeas, nasofaringe, tonsila palatina. Isso tudo a gente já viu na aula de sistema respiratório. Vamos continuar falando aí de boca ou cavidade oral, que é a mesma coisa. A cavidade oral, ela possui 3 glândulas salivares, que vão produzir, obviamente, como o nome já diz, saliva. A saliva, ela é composta, ela é um muco composto por água e por enzimas. Ela contém um tipo de enzima, uma enzima do tipo amilase. Então, ou seja, o tipo de enzima que ela é uma enzima, tem diferentes tipos de enzimas, tá? Mas tem um tipo de enzima que é o tipo amilase. E aí, a glândula salivar vai produzir a saliva e a saliva contém um tipo de enzima do tipo amilase que recebe o nome de pitialina. A pitialina, ela vai agir sobre o amido que está contido no alimento, principalmente nos carboidratos, pão, macarrão, arroz. Então, ela vai agir sobre esse amido contido nesses alimentos e vai pegar aquele amido, que é uma molécula, que é uma estrutura bem grandona, e vai quebrar em uma substância menorzinha chamada maltose, tá? A maltose é um tipo de açúcar que é formado pela união de 2 moléculas pequenininhas de glicose, tá bom? Então, recobrando, na saliva eu tenho uma enzima do tipo amilase que recebe o nome de pitialina, e a pitialina, ela tem a capacidade de quebrar o amido em estruturas menorzinhas chamadas maltose. E o que é a maltose? É um tipo de açúcar formado por 2 moléculas pequenininhas de glicose. E quais são essas glândulas salivares que eu comentei que a gente tem 3 tipos? Tem 3 tipos. A primeira, que está aqui na lateral, ó, à frente da nossa orelha, ela recebe o nome de glândula parótida. Aqui logo abaixo da língua, eu tenho uma glândula chamada glândula sublingual. E aqui eu tenho a glândula submandibular. Então, são 3, uma de cada lado, ok? Então, são pares. Tenho glândulas parótidas, glândula sublingual, essa daqui é a única, tá? Essa aqui só tem uma. E a glândula submandibular, uma de cada lado. Tranquilo? Então, vamos entender só um pouquinho mais aí sobre essas glândulas salivares. As glândulas salivares vão secretar a saliva, tá? Que, como a gente já viu, a saliva vai auxiliar no processo de decomposição química do alimento. Por que eu estou falando química? Porque eu também vou ter uma quebra, uma decomposição física, que é feita pelos dentes, que vão cortar e esmagar o alimento. Então, as glândulas salivares não vão fazer decomposição física. Quem faz isso é o dente, a própria língua, pressionando o alimento contra o palato duro. Então, as glândulas salivares vão fazer uma decomposição química desse alimento. E como que é regulada a produção dessa saliva? A produção dessa saliva, ela é feita por um estímulo do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso manda informação para as glândulas salivares dizendo: produzam saliva. E como é que o sistema nervoso, diante de quais estímulos o sistema nervoso vai mandar essa ordem? A glândula salivar o sistema nervoso vai estimular a glândula salivar a produzir saliva quando eu coloco o alimento na boca, quando eu sinto o cheiro do alimento, quando eu sinto o gosto do alimento, ou às vezes só de lembrar do alimento eu já começo a ter o estímulo dessa glândula, dessa saliva, tá? Então pensa aí, teve alguma situação aí que você lembrou daquele alimento que você gosta muito, que você fala, nossa, minha boca encheu de água só de lembrar desse alimento. Ou quando a gente está ali preparando, alguém está preparando ali o almoço, que em geral parece que quando a gente faz a comida parece que a gente não sente fome, né? Mas enfim. Mas quando a gente sente o cheiro daquele alimento, a boca já começa a encher de saliva. Por quê? Porque o sistema nervoso está sendo estimulado, tá? Isso é bem interessante, né? E a língua? A língua é um órgão do sistema digestório, ele é um órgão acessório, assim como as glândulas salivares e assim como os dentes, que eles vão ser importantes para movimentar o alimento de um lado para o outro
durante a mastigação e a deglutição. O que é deglutir? É engolir, tá? Ela também vai ajudar quando ela pressiona o alimento contra o palato duro. Então também é uma forma importante que ela contribui nesse processo de quebra do alimento, tá? Então ela tanto movimenta de um lado para o outro para que os dentes possam triturar, né, esse alimento. Ela vai comprimir contra o céu da boca e conforme ela se movimenta, ela está permitindo que a saliva envolva esse alimento para já começar a decomposição do amido. A decomposição do amido pela saliva começa na boca, mas não termina lá. A gente já vai ver onde é que termina. E os dentes? Os dentes, obviamente, eles vão participar do processo de mastigação. Nós, seres humanos, nós possuímos duas dentições. Nós temos os dentes decíduos, que também recebem o nome de, popularmente, né, de dentes de leite. E os dentes decíduos, eles vão surgir na criancinha lá pelos 6 meses de idade. Começam a aparecer por volta dos 6 meses de idade. Os dentes decíduos são um total de 20 dentes. Conforme a criança vai chegando ali na fase dos 6 até os 12 anos, esses dentes decíduos vão cair e vão surgir os dentes permanentes. Os dentes permanentes são em maior número, são em torno de 32. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas têm a mais, algumas têm a menos, alguns têm quarto molar, outros não têm. Mas em geral, a gente tem 32 dentes permanentes, tá? E a faringe? A faringe a gente já falou dela no sistema respiratório, né? Mas vamos recobrar aqui um pouquinho. A faringe é um órgão tubular que é bifurcado, que ele vai comunicar o esôfago, que é sistema digestório, permite a passagem de alimento, e na outra ponta eu vou ter comunicado a laringe, que é sistema respiratório, é para passagem de ar. E aí, para evitar, já falamos isso bastante, mas vamos repetir. Para evitar que ao engolir o alimento passe para a laringe, porque não pode passar nem alimento, nem água, nem saliva, não pode passar nada para a laringe, eu tenho a epiglote, né? Que é essa estrutura cartilaginosa que vai fechar, tampando a laringe, permitindo que o alimento passe pelo esôfago, tá bom? Então aqui, ingeriu o alimento, ele vai passar aqui pela faringe. Quando chegar aqui na altura da laringe está aqui, né? A epiglote vai fechar. Quando ela fecha, o alimento passa diretamente para o esôfago. Já vão guardando essa carinha aqui, ó, o esôfago aqui, ó, a traqueia aqui na frente, tá bom? Essa imagem aqui também eu mostrei para vocês na aula de sistema respiratório. Mesmo esquema. Aqui, a epiglote fecha, vai ocluir a glote, não vai deixar o alimento passar pela faringe, certo? Então tá, o alimento que eu ingeri, ele vai passar diretamente para o esôfago. Aqui é o que ocorre na respiração. Na respiração, a epiglote está aberta, não está cobrindo a glote, e aí o ar vai passar direto para a laringe. Tá bom. Passamos lá pela faringe e a gente vai chegar no esôfago. O que é o esôfago? O esôfago é um tubo muscular que está localizado na parte de trás, na parte posterior da traqueia. E a função do esôfago é secretar muco, que vai permitir o melhor deslizamento ali daquele bolo alimentar e vai pegar aquele alimento que está passando pela faringe e transportá-lo para o esôfago, tá bom? Ao contrário do que possa parecer, o alimento não passa pelo esôfago. Eu estou apontando aqui como se fosse esôfago, mas tudo bem, ninguém viu. O alimento vai passar pelo esôfago não por ação da gravidade. Porque às vezes a gente pensa assim, eu engoli o alimento, pela gravidade, vai cair esse alimento. Não. Também a gravidade ajuda, mas não é só ela não. O que acontece? O esôfago ele vai apresentar peristalse ou movimentos peristálticos, mesma coisa. Essa peristalse vai permitir que o alimento seja empurrado em direção ao estômago, tá?
Essas contrações, elas são formadas, na verdade, a peristalse é composta por movimentos de contração e relaxamento. Então, aqui contrai, aqui relaxa, aqui contrai, aqui relaxa. E assim eu vou empurrando esse alimento. Esses movimentos, eles são involuntários e são coordenados. Então, assim, não dá para tudo contrair ao mesmo tempo e tudo relaxar ao mesmo tempo. Então, aqui está contraindo, aqui está relaxando. Aqui está contraindo, aqui está relaxando. E aí eu vou empurrando esse alimento, tá? Ele faz um movimento como se fosse uma onda. É bem bonito de se ver esse movimento peristáltico, tá? Ele fica fazendo mais ou menos assim. É bem bonito. Então, o que vai acontecer? Essa contração que vai ocorrendo, ela é involuntária também. Involuntária lembra que a gente falou lá de sistema nervoso autônomo, que eu tinha falado que a gente dividia em simpático, parasimpático e tal. Esses são movimentos involuntários, que são controlados ali pelo meu sistema nervoso. Por que ele é involuntário? Porque, gente, entenda aí, eu não preciso mandar o meu sistema digestório funcionar depois que eu como. Se eu me alimentei, automaticamente o meu trato gastrointestinal vai começar a fazer esse movimento de peristalse, que é para poder empurrar o alimento. E eu não controlo isso. Eu não preciso ficar mandando o meu esôfago, por exemplo, fazer peristalse. Ele faz sozinho, ele é autônomo, ele sabe que tem que fazer aquilo, tá? Tanto que às vezes a gente come, vai dormir e tranquilo, digestão segue em frente. E o estômago? Então tá, só um último detalhe que eu quero mostrar para vocês, que isso aqui é bem importante, estava esquecendo de falar. Olha aqui o esôfago. Tá vendo que aqui eu tenho um estreitamento desse esôfago antes de entrar no estômago? Como que é o nome desse estreitamento? Esfíncter esofágico inferior. Opa, se eu tô falando que é inferior, é porque aqui em cima eu tenho um superior. Mas vamos focar aqui no esfíncter esofágico inferior. Qual que é a função do esfíncter esofágico? Ele permite que eu não tenha, por exemplo, o retorno de suco gástrico para dentro do esôfago, tá? Porque o estômago tem um pH muito ácido, o esôfago não. Então, eu não posso deixar essa comunicação aberta aqui entre esôfago e estômago. Por quê? Porque senão substâncias que estão contidas dentro do estômago vão refluir, vão passar para o esôfago. E isso não pode acontecer, porque o suco gástrico ele é muito ácido, ele corrói a parede do esôfago. Então, eu preciso ter esse esfíncter esofágico aqui trancando, deixando fechadinho. Só que esse esfíncter esofágico ele é seletivo, né? Quando o alimento chegou aqui, ele empurra e abre esse esfíncter esofágico e aí o alimento consegue entrar no estômago. E o que é o tal do refluxo gastroesofágico que se fala tanto, né? O refluxo, entre outras razões, ela pode se dar por uma incompetência desse esfíncter esofágico inferior. Então, ou seja, esse esfíncter que tinha que estar aqui fechadinho, às vezes ele fecha meia boca, ele não fecha direitinho não, ele fica meio entreaberto. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter suco gástrico refluindo, então, ou seja, voltando para o esôfago. Então, é bem comum a pessoa falar, nossa, eu sinto uma queimação, eu sinto um negócio que sobe até aqui assim, às vezes até sai pela boca. Por quê? Porque esse suco gástrico que está contido aqui, ele está subindo pelo esôfago. Isso é complicado, porque o esôfago ele não tem capacidade, ele não está preparado para receber uma substância tão ácida como o suco gástrico, perdão. Então, a pessoa que tem esse refluxo, é muito comum ela começar a ter lesão de parede de esôfago, tá? Agora sim, a gente vai começar a falar do estômago. Então, o estômago, como a gente já viu aqui nessa imagem, ele tem um formato meio que de um J, né? Então, tem um formato de um J e possui 4 regiões principais. O cárdia, que é a abertura superior do estômago. O fundo gástrico, que é uma parte arredondada superior à esquerda do cárdia. O corpo gástrico, que é uma parte central e bem grande do estômago. E a região pilórica,
que é composta pelo antro gástrico, que vai se unir ao corpo gástrico e ao canal pilórico. E aí vai se conectar ao duodeno. Letícia, você fala, não entendi nada. Calma que eu vou mostrar a imagem. Além disso, o estômago vai possuir duas curvaturas, uma curvatura menor, que tem uma margem medial côncava, e a curvatura maior, que tem uma margem lateral convexa. No estômago é que vai ocorrer o término da digestão do amido pela amilase salivar, ou pitialina. Lembra que eu falei que o processo de quebra do amido ele começava na boca? Pois é, ele vai terminar no estômago. Então, o trabalho de quebra do amido começa na boca, mas termina no estômago. Além disso, no estômago é que vai ocorrer a digestão de proteínas e triglicérides. Triglicérides são como se fossem gorduras, como se fossem colesterol, como se fossem gorduras mesmo, bem grandes, tá? Além disso, é no estômago que vai ocorrer a absorção de algumas substâncias, não muitas, tá? A gente vai ver já que a maior parte é absorvida lá no duodeno. Então, algumas substâncias vão ser absorvidas no estômago, como, por exemplo, alguns tipos de mineral e alguns medicamentos. No estômago, assim como em todo o trato gastrointestinal, eu vou ter o transporte alimentar por meio da peristalse, tá? Então, tirando boca, que boca não tem peristalse, todo o restante do trato gastrointestinal, eu vou ter peristalse, que eu já expliquei para vocês bastante o que é. No estômago vai ocorrer a digestão do bolo alimentar. O bolo alimentar é aquele alimento lá que foi ingerido, né? Foi triturado, misturou com a amilase salivar e aí ele vai descer pelo esôfago. Chegando no estômago, esse bolo alimentar vai formar o quimo. O que é o quimo? É uma massa branca, semilíquida, meio pastosa. E o que vai formar esse quimo? É quando esse bolo alimentar ele vai receber algumas enzimas, como a pepsina e a lipase gástrica. O que a pepsina faz? Ela digere, ela quebra a proteína. E o que a lipase gástrica faz? Ela digere gordura. Depois que esse quimo que foi formado, recebeu ali essa pepsina e essa lipase gástrica, formou esse quimo. Depois que ele tiver formado, o quimo vai passar pelo estômago e vai chegar até o intestino delgado. E lá no intestino delgado ele vai receber o suco pancreático, o suco entérico, a bile e entre outras substâncias. E aí o nome dela vai mudar, vai passar a se chamar quilo, ok? Então vamos recobrar aqui, quimo é formado lá no estômago, é o bolo alimentar que recebeu a pepsina e a lipase gástrica, formou aquele quimo. Chegou no intestino, ele vai receber bile, suco pancreático, suco entérico, outras substâncias e vai formar o quilo. Tá bom. Antes da gente começar a ver aí as partes mesmo do estômago, que eu vou mostrar para vocês direitinho, alguns de vocês podem pensar assim, Letícia, por que a gente vomita? O que é o vômito? O vômito é uma expulsão forçada do conteúdo do trato gastrointestinal pela boca. Então, aquele alimento que estava ou ali no comecinho do intestino delgado ou que estava no estômago, ele é forçado para fora da boca, pela boca, tá? E como que é o movimento que gera o vômito? É um movimento peristáltico normal, só que ele é reverso, tá? Então, enquanto o movimento peristáltico ele leva o alimento em direção ao ânus, o movimento peristáltico reverso ele é rápido, intenso, tanto que a gente tem aquela contração abdominal muito forte, né? Que a gente faz assim, que é aquela ânsia, né? Eu tenho esse movimento peristáltico que é muito rápido, muito intenso e ele vai empurrar o alimento em direção à boca. Isso é o vômito. E aí a gente tem uma série de estímulos que podem levar a esse vômito, né? Pode ser, por exemplo, eu posso ter um quadro viral, um quadro bacteriano que vai levar, onde eu vou ter provocado esses vômitos.
eu posso ter algum tipo de irritação ali do estômago, eu posso ter uma distensão, que é quando a pessoa ela come tanto que o estômago distende. E aí, como ele não aguenta, ele não está conseguindo fazer digestão daquela grande quantidade de alimento, o que ele faz? Ele faz um movimento peristáltico reverso para poder forçar a sair parte desse alimento, porque ele não está dando conta. Além disso, eu posso ter o vômito se eu vejo uma imagem ou se eu sinto um odor desagradável. No caso de anestesias gerais também é bem comum causar vômito. No caso de tontura, alguns fármacos também podem causar vômito. Ou quando eu tenho um estímulo emocional muito forte. Algumas pessoas, quando elas estão diante de uma situação muito desagradável, algo que choque muito, a pessoa pode vomitar. É bem comum também. Agora sim, a gente vai ver a imagem das partes do estômago. Então, observem aqui. Terminou aqui o esôfago. Aqui não está desenhadinho, mas eu vou ter o esfíncter esofágico inferior. Essa região aqui é o que eu vou chamar de cárdia. Essa região aqui é o que eu vou chamar de fundo gástrico. Essa região aqui é o que eu vou chamar de corpo gástrico. Aqui eu vou ter o antro pilórico. Aqui o canal pilórico. E aqui eu vou ter o esfíncter do piloro. Ué, Letícia, tem esfíncter aqui também? Tem esfíncter aqui também, tá? Que é para tentar impedir que eu tenha muita coisa passando diretamente para o duodeno. Lembre-se, o alimento precisa ficar um tempo aqui para poder formar o quimo, tá? Precisa misturar ali com aqueles sucos, com o suco gástrico, enfim, para poder fazer essa digestão. Então, enquanto esse alimento está aqui sendo digerido, eu tenho esse esfíncter aqui fechadinho. Terminou a digestão, esse esfíncter vai relaxar e eu vou ter a passagem desse quimo para o duodeno. O que é o duodeno? Essa parte inicial aqui do intestino delgado, tá? Essa aberturinha aqui é o que eu vou chamar de piloro. Então, aqui eu tenho o esfíncter do piloro, aqui eu tenho o piloro, que já é a saidinha do estômago, quando já está entrando no intestino delgado. Observem aqui que o estômago ele é formado por 3 camadas musculares, tá? Aqui longitudinal, circular e oblíqua. Então, ou seja, o estômago é revestido por 3 camadas musculares. E quando a gente olha por dentro, ele é todo feito de mucosa gástrica, tá? Ele forma essas pregas dessa mucosa, tá bom? Externamente, ele é revestido por uma camada serosa. Lembra que a gente tinha falado lá no comecinho que eu tinha a camada mais externa, que era a serosa? Aqui está a camada serosa. E as curvaturas? Essa é a curvatura menor e esta é a curvatura maior, tá? Aqui é uma peça anatômica mostrando as mesmas estruturas. Aqui eu vou ter piloro, aqui eu vou ter cárdia, aqui eu vou ter fundo gástrico. Isso daqui vai ser o corpo gástrico. Olha aqui as pregas da mucosa. E aqui eu já tenho a porção terminal. Ó, aqui o contorninho, ó. Eu vou ter aqui essa região de antro pilórico. Ó, vai daqui até aqui, tá bom? Que nem tá aqui, ó. Aqui eu vou ter o antro pilórico. E aqui eu vou ter o músculo esfíncter do piloro. E aqui eu já vou ter a saidinha, que é o piloro. Tudo bem? E o pâncreas? O pâncreas, a gente ouve bastante falar. A gente ouve falar bastante do pâncreas, mas a gente no final não sabe muito bem para que serve o pâncreas, né? O que é esse órgão? O pâncreas é um órgão acessório da digestão. Ele também vai fazer parte desse processo digestório. Entretanto, o pâncreas é uma glândula. O que é uma glândula? É um órgão que é capaz de produzir uma secreção. Isso é uma glândula. Então, o pâncreas também é uma glândula. Só que o pâncreas é uma glândula que tem 2 funções. Ou seja, ele consegue produzir diversos tipos de substâncias diferentes. Mas ele tem 2 funções. Ele tem uma função endócrina e uma função
exócrina. Para essa aula vai ser interessante a gente entender a função exócrina, mas eu vou comentar com vocês as duas funções, tá? Então, ou seja, o pâncreas tem uma função endócrina. O que é uma função endócrina? É quando eu tenho uma secreção que é produzida por um órgão e essa secreção é jogada diretamente na corrente sanguínea. Além disso, o pâncreas vai ter uma função exócrina. O que é uma função exócrina? É quando eu tenho a eliminação de uma substância diretamente dentro de um órgão ou numa superfície, como por exemplo a superfície da pele, tá? Que a gente viu lá em sistema tegumentar. Vamos entender melhor aí essas funções do pâncreas. O que é a função exócrina do pâncreas? A função exócrina é aquela que vai fazer parte do sistema digestório. Por quê? Essa função exócrina vai permitir a formação do suco pancreático. E o suco pancreático ele é rico em uma série de enzimas que vai dissolver uma série de elementos diferentes. Então, por exemplo, o pâncreas eu vou ter ali misturado ali naquele suco pancreático a amilase pancreática, que é responsável por digerir carboidrato, tá? Lembra que eu tinha falado que a gente tinha amilase salivar? O pâncreas também tem a sua amilase, que é a amilase pancreática. Além disso, o suco pancreático vai conter tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase, elastase, que são enzimas que são capazes de digerir proteínas. Além disso, eu vou ter a lipase pancreática, que o que a lipase pancreática faz? Ela digere triglicérides, que é um tipo de gordura. Além disso, vai ter outras substâncias, outras enzimas, que é a ribonuclease e a desoxirribonuclease, que o que elas fazem? Elas digerem ácidos nucleicos. Então, olha quanta coisa diferente o suco pancreático dissolve. Só ele ali, sozinho, tem todo esse monte de enzima que vai digerir esse monte de elemento diferente. Mas, além disso, como eu já tinha comentado com vocês, o pâncreas também possui uma função endócrina. E o que é essa função endócrina do pâncreas? Ele é capaz de produzir hormônios como glucagon, insulina, somatostatina e polipeptídeo pancreático. A insulina eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Ah, teu fulano tem diabetes, usa insulina. Mas a gente não sabe muito bem o que é essa tal dessa insulina. A gente não sabia nem que era o pâncreas que produzia essa insulina. Pois é, nós que não temos que não somos portadores de diabetes, do tipo 1, tipo 2, que a gente não tem diabetes, o nosso pâncreas consegue produzir bem a insulina, diferente do diabético. E o que essa insulina faz da vida? Ela vai pegar o açúcar que está dentro, que está ali correndo no sangue. Ela vai pegar esse açúcar, essa glicose, ela pega a glicose que está correndo no sangue e joga para dentro das células. Lembra que eu comentei com vocês que as células precisam de glicose, assim como precisam de oxigênio, assim como precisam de minerais, precisam de uma série de substâncias para se manter vivas? Pois é, o que vai acontecer? A insulina, ela vai pegar esse sangue que está ali correndo ali no sangue, essa glicose que está correndo ali no sangue, que foi produto aí da digestão, né? Pega essa glicose e joga para dentro da célula. Ela pega e joga, ela manda para dentro. Glucagon faz o contrário. Ele pega aquele açúcar que está dentro da célula e joga para o sangue, tá? E a somatostatina meio que faz o controle disso daí, da função do glucagon e da insulina, tá? As secreções pancreáticas, então, ou seja, o suco pancreático, que é ali, voltando ali na função exócrina do pâncreas, esse suco pancreático, ele vai ser lançado no duodeno. O duodeno é a porção inicial do intestino delgado, tá? Por onde que ele vai lançar? Por meio do ducto pancreático, que se une ao ducto colédoco, que se inicia no fígado e na vesícula biliar. Letícia, não entendi nada do que você falou. Calma que a gente vai entender.
Essa imagem fica bonitinha para a gente já entender de cara. Olha aqui, tá vendo o pâncreas aqui? Ele está produzindo suco pancreático, certo? Aqui tem o pâncreas, aqui em rosinha eu tenho o intestino delgado. Passando dentro do pâncreas, eu tenho um ducto, que é um caninho, que se chama ducto pancreático. Ele vai passando e coletando todo esse suco pancreático que está sendo produzido. Esse suco pancreático vai seguir por aqui, vai pegar parte desse ducto pancreático acessório que está passando por aqui. Ele vai desembocar nessa papila duodenal maior e vai cair no duodeno, tá bom? Eu tenho dois caminhos, eu posso pegar a papila duodenal maior ou posso pegar esse caminho aqui e sair pela papila duodenal menor, tá bom? E quais são as partes do pâncreas? Eu tenho essa parte aqui mais arredondada, que recebe o nome de cabeça do pâncreas, essa parte aqui que recebe o nome de corpo do pâncreas e essa ponta que se chama cauda ou cabo do pâncreas, tá? E o fígado e a vesícula biliar? O fígado é o maior órgão interno do nosso corpo. Na aula lá de sistema tegumentar, eu tinha falado que o maior órgão do corpo era a pele, né? Mas ele é o maior órgão externo. Órgão interno, o maior que a gente tem é o fígado, tá? É uma glândula também, o fígado também é uma glândula, então, ou seja, ele também vai produzir uma secreção e ele é também, além de ser uma dentre as glândulas que nós temos no nosso corpo, a mais pesada é o fígado. O fígado, ele vai ser dividido em dois lobos. Lobo direito, que é menor, e lobo esquerdo, que é maior. É no fígado que é produzida a bile, não é na vesícula biliar, tá? O fígado é quem produz a bile. A bile é um líquido meio acastanhado, um marrom meio esverdeado, uma cor meio diferentona. Mas vamos chamar que é um líquido acastanhado, meio esverdeado, que ele vai contribuir para a emulsificação de gordura. O que é emulsificação, Letícia? Emulsificação é quando eu pego uma gordura, tô aqui, uma célula de gordura, e eu quebro aquela gordura em pedacinhos menores, em gotículas menores, tá? Então eu tinha aqui um bolinho de gordura desse tamanho, a bile vem e quebra essa gordura em pedacinhos menores. Por que eu tenho que quebrar em pedacinho menor? Para ficar mais fácil para absorver. Então, ou seja, ele vai dividir, como está escrito aqui no texto, ele vai decompor esses grandes glóbulos de lipídio é gordura, tá? Ele vai decompor esses grandes glóbulos de lipídio em uma suspensão de pequenas gotículas lá no intestino delgado. Além da bile, o fígado também vai ser responsável pelo metabolismo de carboidrato, tá? Então, pela quebra aí desses carboidratos, pela produção de secreção que vai quebrar o carboidrato, pela metabolização também de lipídio, de proteína, pelo processamento de fármacos. Então, ou seja, boa parte dos medicamentos que eu vou ingerir, eles vêm numa forma inativada, ou seja, numa forma que não é funcionante. O que vai acontecer? Eu vou ingerir aquele alimento, ele vai passar para o meu estômago, ele vai ser absorvido, ele vai passar para o meu fígado. Chegando lá no fígado, eu vou ativar esse fármaco. Eu vou colocar ele na forma ativa. O fígado é quem vai ligar aquele medicamento, aquela molécula daquele medicamento, tá? Vai processar esses fármacos. O contrário também vai acontecer, tá? Ele também vai inativar um fármaco que já não tem mais função. Ele vai ser responsável também pela ativação da vitamina D, porque no nosso corpo a vitamina D está numa forma inativa, numa forma desligada. Então o fígado vai ativar essa vitamina D e, além disso, é no fígado que eu vou ter a fagocitose, ou seja, a destruição de glóbulos vermelhos que já estão velhos, que já têm mais de 120 dias de vida ou que estão defeituosos,
tá? Então eu tenho ali uma hemácia que ela não ficou muito boa, ficou com um formato meio estranho, tá com um formato falciforme, tá meio torta, meio quebrado. O que vai acontecer? Essa hemácia, quando passar no fígado, o fígado vai lá e destrói. Além disso, é no fígado que a gente vai ter o armazenamento do glicogênio, que é um polissacarídico, que é a principal reserva energética do nosso corpo. O que acontece? O nosso corpo, ele trabalha com um sistema de armazenamento do que é excessivo. Então, ou seja, digamos que eu tenho uma necessidade calórica de 1.800 calorias por dia. Ok. Aquela parte, eu ingeri, um exemplo, então eu tenho uma necessidade calórica de 1.800 calorias por dia e eu armazenei mais do que eu precisava. Eu armazenei 2.000 calorias. O que vai acontecer? O meu organismo vai pegar o básico que ele precisa para poder funcionar, fazer reparação visual, manter as células vivas, aquela parte que veio a mais, que veio em excesso, o corpo não vai jogar fora, porque o corpo não sabe o dia de amanhã. O corpo não sabe se amanhã você vai entrar numa dieta ou até se você, sei lá, vai se perder no deserto do Saara. Ele não sabe. Então, o que ele faz? Aquilo que ele não, que tem a mais, ele vai armazenar. Como é que se chama o armazenamento de glicose em específico, que é o açúcar, né? Glicose é açúcar. Como que é a forma de armazenamento da glicose? Glicogênio, tá? E quem é que vai armazenar? Onde vai ficar armazenado o glicogênio? No fígado. Ok? A vesícula biliar, ele é um saco localizado embaixo do fígado e ele é responsável pelo armazenamento, concentração e excreção da bile no intestino delgado. Então, aqui nessa imagem fica fácil para a gente entender. Lembra que é o fígado aqui quem vai produzir a bile? Pois é, essa bile que foi produzida vai ser captada aqui pelos ductos hepáticos, né? Vai chegar aqui no ducto hepático comum e vai ficar armazenada aqui na vesícula biliar, que está aqui coladinha logo embaixo do fígado. Quando houver necessidade, porque eu me alimentei e eu tenho a necessidade da bile para poder emulsificar a gordura, essa bile vai passar por aqui pelo ducto cístico, vai descer aqui pelo ducto biliar, vai desembocar aqui no ducto pancreático acessório e vai sair aqui pela papila duodenal maior, tá? Outra coisa, lembra que eu falei que o fígado era dividido em dois lobos? Tá aqui, ó, lobo direito, lobo esquerdo. O lobo esquerdo ele é bem maior do que o lobo direito, tudo bem? Vamos seguir. Intestino delgado. Então, já passamos lá pela boca, esôfago, estômago, chegamos no intestino delgado. O intestino delgado, ele tem em torno de 6 a 8 metros de comprimento, tá? Então, o comprimento dele, ele é grande em comprimento, mas não em diâmetro. O diâmetro dele é em torno de 3 centímetros, tá? Então, é um órgão tubular bem longo, de 6 a 8 metros e ele tem em torno de 3 centímetros de diâmetro. O intestino ele vai estar ligado a duas extremidades. O intestino delgado vai estar ligado a duas extremidades. O piloro aqui no estômago, né? E na porção final, o intestino grosso. Então, terminou o intestino delgado, já conecta o intestino grosso. O duodeno ele vai se dividir em 3 partes. Perdão, o intestino delgado vai se dividir em 3 partes. O duodeno, jejuno e íleo. O duodeno ele tem em torno de 12 dedos, mais ou menos, de comprimento. Tá? O jejuno e o íleo geralmente se encontram vazios. Detalhe muito importante. É no intestino delgado que a maior parte dos nutrientes vão ser absorvidos. E ainda no intestino delgado eu vou continuar tendo o processo de digestão dos alimentos, tá? Com auxílio de secreção com o auxílio dessas secreções digestivas que estão sendo produzidas pelo pâncreas e pelo fígado. Boa parte, como eu já disse, 90% da absorção vai se dar no intestino delgado. Por quê?
Porque o intestino delgado ele tem muitas pregas circulares, vilosidades e microvilosidades que vão aumentar a área de absorção nessa parte interna do intestino delgado. Vou explicar para vocês mais para frente isso aqui. Ainda falando do intestino delgado, quando o quimo entra em contato com a parede interna do intestino, distendendo, então, ou seja, quando o intestino delgado está ali fechadinho, né? Ele é bem estreitinho, tem 3 centímetros de diâmetro. Quando o quimo entrou e distendeu esse intestino delgado, ele vai começar automaticamente a causar contração segmentar. Então, vai começar a contrair determinados segmentos. E essa contração é que vai permitir a mistura do suco digestivo, do suco pancreático, da bile. Então, esse movimento segmentar, essa contração, vai ajudar nesse processo aí de mistura. Depois que a maior parte da absorção tiver ocorrido, essas contrações aqui, essas motilidades vão parar e aí vai começar a boa e velha peristalse. Tá? Então, como é que funciona? Eu tenho ali esse movimento de contração que está permitindo que esse quimo se misture ao suco pancreático, à bile, até o próprio suco digestivo, até parte do suco gástrico. Quando terminou essa parte de contração que está misturando, eu vou começar a peristalse. Que é para quê? Para empurrar esse quilo agora, né, em direção ao ânus. Os materiais que não forem, os materiais que não forem digeridos e não forem absorvidos durante o intestino delgado vão chegar no intestino grosso. Então, ou seja, no decorrer do intestino delgado, vai aproveitar a maior parte daquilo que precisa. Aquilo que não aproveitou, não absorveu, não digeriu, ele vai seguir para o intestino grosso. Então, observem aqui, ó. Aqui, circundando, eu vou ter o intestino grosso, tá? Observe essa estruturinha aqui mais em tom mais de rosa. Aqui eu vou ter o começo do duodeno, ele vai chegar aqui, intestino delgado. Então, intestino delgado, eu vou ter duodeno, jejuno mais aqui no meio e ilho mais aqui no final. O ilho, ele vai se ligar já diretamente ao intestino grosso, tá? Vamos reformular aqui, vamos rever aqui. Partes do intestino delgado: duodeno, jejuno, ilho. Terminou o ilho, começa já o intestino grosso. Observem aqui como que é essa mucosa do intestino delgado. Observem aqui que eu vou ter todas essas vilosidades, tá? Essas vilosidades bem grandonas, e também vou ter microvilosidades, que são esses risquinhos que eu tenho aqui, são como se fossem uns pelinhos, mas não é pelo não, tá? É uma vilosidade, uma microvilosidade. Então, vou ter vilosidade, microvilosidade. Observem que como ele tem essas vilosidades, eu vou ter mais área para o quilo ter contato, tá? Vou ter quilo aqui, 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 enchendo isso aqui tudo. Por quê? Quando eu aumento essa área de absorção, mais coisa, mais nutriente eu vou conseguir absorver. E aí, o que vai acontecer? Digamos aqui que eu absorvi um determinado nutriente nessa parte aqui. Essa vilosidade vai ser absorvida e vai passar para a corrente sanguínea. Olha o que eu tenho aqui: uma veia, uma artéria e um vaso linfático. Então, esse nutriente que foi absorvido, ele vai entrar nas veias, nas artérias e nos vasos linfáticos, tá? Alguns tipos de gordura, na verdade as gorduras e alguns tipos de vitamina, elas não vão passar para o sangue, elas vão passar diretamente para o vaso linfático. E os demais nutrientes vão passar aqui para as veias e para as artérias. E aí, o que vai acontecer? Esse sistema
sistema de transporte é quem vai distribuir esse alimento, esse nutriente, para as demais partes do corpo. Porque lembrem, eu estou absorvendo o alimento aqui, mas eu tenho que ter, por exemplo, glicose chegando lá em cima no meu cérebro. Então, o que vai acontecer? Essa glicose vai ser absorvida por aqui, vai pegar esse sistema, tanto de vasos, quanto de vasos linfáticos, quanto de vasos sanguíneos, que vai distribuir esses nutrientes para o cérebro, para os braços, membros inferiores, para as demais partes do meu corpo. Chegamos, enfim, no intestino grosso. O intestino grosso é a parte terminal do trato gastrointestinal. E aí ele é composto por seco ou seco, colo ou cólon ascendente, colo ou cólon transverso, colo ou cólon descendente, tá? Então, quais são essas partes? Seco, cólon ascendente, transverso, descendente e o finalzinho do intestino grosso, reto e ânus. O que é o seco? O seco é uma área de absorção, é uma área mais dilatada de absorção de água, tá? Que vai ocorrer ali no intestino grosso e alguns nutrientes também são absorvidos ali. No cólon ascendente vai ser localizado logo após ali no intestino delgado, é a primeira área, lembra que eu coloquei aqui, colo ascendente. Terminou o intestino delgado, eu já vou ter colo ascendente. Então, é essa área localizada logo após o intestino delgado, do lado direito inferior do abdômen, que vai subir até na altura do fígado. Cólon transverso, ele segue do fígado em direção ao baço. E ele vai receber esse nome porque ele tem uma posição transversa, da direita para a esquerda. E por fim, o cólon descendente, que é a região do colo que desce, como o próprio nome já diz, do lado esquerdo, levando o bolo alimentar para baixo, que é esse daqui. E o que é o cólon sigmoide? O cólon sigmoide é assim, depois que acaba o cólon descendente, eu vou ter um último cólon, que é o sigmoide, tá? Que ele é um cólon mais solto, ele não é tão preso, assim, ele está mais solto e é móvel. E ele vai se ligar ao reto. O reto é a parte do trato digestivo que está acima do ânus, tá? Então, aqui eu tenho ânus, aqui eu tenho reto. Ele está acima do ânus e é onde as fezes vão ficar armazenadas até que ela seja expelida do corpo pelo ânus. E o ânus é uma abertura, né? Que é a extremidade final do trato digestivo pelo qual as fezes vão sair do corpo. Vamos ver aqui, Lembra que aqui, essa partezinha aqui é o intestino delgado que está terminando, tá? Que é o finalzinho do ilho. O ilho vai desembocar aqui nessa parte mais dilatada, que é o seco. Olha aqui que eu tenho penduradinho aqui no seco. Ele nem é desse tamanho todo, tá? Ele é até menorzinho que isso. Aqui pendurado no seco, eu tenho o apêndice, ou apêndice vermiforme, tá? O nome disso é apêndice, não é apendicite. Apendicite é um processo inflamatório do apêndice, tá? Então, tudo bem. Tenho aqui o apêndice que está ligado no seco. Aqui eu vou ter o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide. E o cólon sigmoide vai desembocar no reto, que é onde as fezes vão ficar armazenadas. E aqui eu tenho a abertura, que é o ânus. Quando tem a abertura do ânus, as fezes contidas no reto saem do corpo. Assim como em todo o trato gastrointestinal, o intestino grosso também tem movimentos peristálticos, que vão dar continuidade da movimentação do conteúdo alimentar por todo o colo, tá? É no intestino grosso que vai ocorrer o estágio final da digestão. Um detalhe importante é que no intestino grosso eu tenho algumas bactérias que são importantes para o processo de digestão, em especial dos carboidratos, tá? Então eu tenho
eu tenho uma flora bacteriana que é residente, que é útil e que eu preciso dela para poder fazer minha digestão, tá? Além disso, essas bactérias que estão contidas ali no intestino grosso, elas vão ser responsáveis por converter proteína em aminoácido, por decompor a bilirrubina, que é uma substância que ela é oriunda da quebra de hemácia. É essa substância quem vai dar essa corzinha acastanhada para as fezes. E além disso, essas bactérias presentes no intestino, elas vão ajudar na produção da vitamina B e da vitamina K. Ou seja, gente, eu preciso ter essas bactérias residentes para que a minha digestão ocorra, para que eu tenha um equilíbrio do meu corpo. Eu tenho vitaminas que dependem da presença dessa bactéria. Eu dependo dessas bactérias para poder fazer a absorção da minha alimentação, tá? O que às vezes pode acontecer, numa situação de desequilíbrio, é quando eu tenho um vírus que ele não tinha nada que está ali, que não é lugar dele ali, e aquele vírus vai causar uma doença, tá? E o que vai acontecer? Como ela vai tirar, esse vírus tira o equilíbrio daquelas bactérias, que elas trabalham bonitinho, em perfeito equilíbrio. Entra um vírus ali no meio, bagunça aquele equilíbrio todo, e aí eu tenho dificuldade nessa absorção. O que é comum nos quadros de virose, que as pessoas odeiam esse nome, mas esse nome está correto. Mas o que eu vou ter no processo de virose? É quando eu tenho uma bactéria que está ali, ela não tinha nada que está ali, e aí o que acontece? Ela vai quebrar esse equilíbrio e eu começo a ter problemas na digestão. Então o que acontece nessa virose? A pessoa tem diarreia. Por quê? Porque eu não está conseguindo fazer a digestão direito. Então aquelas fezes não estou tendo absorção adequada, nem a reabsorção de água, porque boa parte ali da água das fezes é reabsorvida no intestino grosso, tá? Então eu não vou ter reabsorção de água, não vou ter absorção de certos minerais, eu vou perder um monte de nutrientes, um monte de minerais que são importantes, mas que eu vou perder por causa dessa diarreia, tá? As fezes, elas estão o tempo todo perdendo água e sais minerais, tá? Então o que acontece? Quanto mais tempo eu tenho aquelas fezes paradas ali no intestino grosso, mais água ela vai perdendo. Tem um termo que popularmente a gente chama de falar assim, o fulano é entupido. Qual que é o termo certo? O fulano é constipado. O que é essa constipação? O movimento peristáltico dele está tão lentinho, que aquelas fezes estão ficando muito tempo ali parada. E como ela vai ficando muito tempo ali parada, o intestino grosso está socando e absorvendo tudo quanto é água. Aquelas fezes vão ficando tão secas, que fica difícil externalizar para fora do corpo, porque ela fica ali seca, impactada ali naquele intestino grosso, tá? Então essa pessoa acaba tendo muita dificuldade em defecar. Tá bom. Formei as fezes passaram ali por reto sigmoide, caiu no reto. Quando as fezes entram no reto, é que eu tenho o chamado reflexo de defecação, que é quando a gente fala, tô com vontade de fazer cocô. O que é isso? Quando as fezes chegam no reto, eu mando é enviado um estímulo nervoso para o sistema nervoso central, que eu vou interpretar como quero fazer cocô, tá bom? Esse é o reflexo de defecação, que é o nome correto. O esfíncter externo do reto, o ânus, né? Ele é um músculo com movimentos voluntários. O que isso quer dizer? Eu controlo a abertura e fechamento desse esfíncter. Diferente do esfíncter esofágico, por exemplo, que ele é involuntário, o esfíncter do reto, o ânus, eu tenho controle sobre ele. Até um certo ponto, certo? Então, assim, se você tem uma diarreia muito intensa, a pessoa pode perder controle de esfíncter. Se a pessoa tem algum dano de sistema nervoso, alguma lesão de nervos, pode acontecer dela perder controle desse esfíncter. Se eu fico muito tempo segurando, eu posso também perder controle desse esfíncter, tá? Então, o esfíncter externo do reto, ele tem movimento voluntário. E o que acontece? Digamos que eu tenho esse estímulo de defecação. Então, as fezes chegaram ali no reto e eu não fui pro banheiro. Eu fiquei ali enrolando
não pude ir naquela hora, fiquei enrolando. O que vai acontecer com essas fezes? Elas vão voltar para o colo sigmoide, tá? Por isso que a vontade de defecar, esse estímulo, esse reflexo de defecação, ela vem e depois ela passa. Por que ela passa? Porque as fezes que estavam no reto, elas voltam para o colo sigmoide e isso cessa o estímulo, tá? E aí o que vai acontecer? Eu tenho algumas situações anormais do trânsito intestinal que pode resultar em diarreia. Eu meio que comentei já, mas vamos falar aqui um pouco. Em primeiro lugar, o que é a diarreia? É o aumento da frequência, do volume e do conteúdo das fezes. Então, ou seja, eu tenho mais evacuações. O que é evacuação? É fazer cocô. Então, eu tenho mais evacuações, então uma frequência maior de evacuação com um volume aumentado. E ao invés de um conteúdo mais sólido, o conteúdo se torna líquido, tá? Ou ainda, eu posso ter uma situação que é o contrário da diarreia, que é a constipação, que é quando eu tenho uma diminuição da mobilidade do intestino, que vai fazendo com que essas fezes fiquem mais endurecidas. Por fim, o que são os flatos? Flato, também conhecido popularmente como pum, né? Tem outros nomes, dê o nome que vocês quiserem. Mas o que são os flatos? Os flatos nada mais são do que gases que são ingeridos junto com a comida quando a gente se alimenta, tá? A maior parte dos flatos é em virtude de ar que a gente ingeriu junto com a comida. Ou às vezes de ficar falando, eu tô aqui falando, eu tô engolindo um monte de ar, tá? O que acontece? Esse ar que está entrando no meu trato gastrointestinal, ele tem duas formas de sair. Ou ele sai por cima, ou ele sai por baixo. Se ele sai por cima, a gente dá o nome de eructação, que é o arroto, popularmente, né? Então, se ele sair pela cavidade oral, se for por cima, eu dou o nome de eructação. Se for por baixo, recebe o nome de flatos. E aí, a maior parte desse ar que sai pelos flatos são em virtude de ar que é digerido junto com a comida. Esses gases vão se acumulando ali também em virtude do processo de digestão, tá? Então, ou seja, na etapa final, além desses que eu vou ingerir junto com o alimento, além desses gases que eu vou ingerir junto com os alimentos, parte desses gases, eles são fruto do próprio processo de digestão do alimento, tá? Então, eu tenho determinados mecanismos orgânicos que estão sendo produzidos que vão acabar liberando mais gás, tá? Então, tem alguns alimentos que eles acabam nos predispondo mais a ter flatulência, como feijão, ovo, repolho. Esses alimentos, eles aumentam o volume de flatos. E por que ele aumenta? Por que esses alimentos eles vão aumentar essa emissão desses flatos? É porque o que acontece? Esses alimentos, eles fermentam mais, tá? Eles acabam fermentando mais por ação das bactérias que estão ali contidas. E nesse processo de fermentação, eu vou ter a liberação de gases que vão já se misturar com aqueles gases do alimento, com aqueles gases que eu já ingeri junto com a comida. Tudo isso vai se juntar e vai formar o que a gente chama de flato. Bom, é isso. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei nessa apresentação. Eu vou deixar, como eu já falei, aqui o link da descrição, aquele videozinho que eu mostrei no começo dessa videoaula, tá? Às vezes ficou meio baixinho, não ficou muito bom. Você pode acessar diretamente o link e lá prestigiar o canal da pessoa que produziu esse material, que eu achei que estava muito bom, muito bem explicadinho. No mais, gente, continuem estudando. Quarentena não é férias. A gente precisa ter essa responsabilidade de manter esse ritmo de estudo, tá bom? Vou mandar para vocês, depois que a gente terminar a atividade de sistema nervoso, que eu vou mandar para vocês o link, eu vou mandar uma nova atividade onde vai cair sistema respiratório, sistema digestório e sistema cardiocirculatório, que são os sistemas que a gente já viu até aqui, tá bom? Dúvidas, estou à disposição, mandem e-mail. Se preferirem aguardar a próxima live também, a gente pode sanar essas dúvidas, tá ok? O mais importante, continuem estudando, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.